Olá, tudo bem? Neste conteúdo de agora, nós vamos explorar carreira e trabalho. E o que é uma coisa e o que é outra coisa. Bom, trabalho. O que é trabalho? Qual a definição de trabalho? Segundo o dicionário da filosofia, trabalho é atividade destinada a utilizar as coisas naturais ou modificar o ambiente para a satisfação das necessidades humanas. Ou seja, qualquer atividade para modificar a natureza e satisfazer uma necessidade humana é trabalho. Então, trabalho pode ser muita coisa. Por isso que as pessoas digam, Zen, eu não vou ali não porque dá muito trabalho ir até ali. Porque é um esforço humano para satisfazer uma necessidade, qualquer que seja ela, então é trabalho. O interessante dizer é que a palavra trabalho tem sua origem num instrumento de tortura chamado tripalium, que é um tridente, né? Um tripalho, que era um instrumento de tortura usado para os trabalhadores, que eram praticamente os escravos. Por quê? Porque não se trabalhava como conhecemos o modelo hoje de trabalho até a Idade Média. Não existia essa questão do trabalhador, né? Trabalhar era uma coisa de pessoas comuns, né? A nobreza e os pertencentes à igreja que formavam o Estado, eles não tinham um trabalho necessariamente, um trabalho, né, braçal ali. Então o trabalho, a palavra trabalho surge daí, um tripalho, um instrumento de tortura. Agora, trabalho então, qualquer esforço humano para a satisfação de uma necessidade. E o que é emprego? Emprego já é uma atividade formal, regulada, remunerada, que vai ser definida inclusive por leis. Por exemplo, no Brasil, se a gente pensar o que é emprego no Brasil, de acordo com o artigo 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas Brasileira, como é que ela vai definir emprego? Emprego, ele tem que ter 4 elementos para ser caracterizado como emprego. Primeiro, precisa ter pessoalidade. E o que é a pessoalidade? É a própria pessoa que está prestando aquele serviço e ela não pode terceirizar isso para outrem. Então tem uma pessoalidade. Todo dia aquela pessoa me atende. É pessoal. Só ela sabe fazer. Só ela faz daquela forma como eu gosto que o trabalho seja feito. Então tem pessoalidade. Depois, continuidade. O serviço é habitual e não esporádico. Ele vem todos os dias aqui e me presta esse serviço. E é só ele que vem para fazer esse serviço. Então, pessoalidade e continuidade. Depois, tem uma remuneração financeira ou salário, certo? Então, existe pagamento, existe uma contrapartida dessa pessoalidade e dessa continuidade. E, por último, existe subordinação hierárquica. Ou seja, este empregado recebe ordens do empregador do modo como deve ser executado essa prestação do serviço. Então, de acordo com a legislação brasileira, pessoalidade, continuidade, remuneração e subordinação define a condição do que é ou não emprego. Por isso que muitas vezes você tem questões trabalhistas onde a pessoa alega, né, a questão do vínculo empregatício. Por que o vínculo empregatício? Porque, na essência, a pessoa era ela que fazia o trabalho, ela fazia aquilo sempre, havia uma remuneração envolvida e existia uma hierarquia sobre ela. Então, isso caracteriza emprego. Mas o nosso curso aqui é sobre carreira. E o que é carreira? Olha que definição maravilhosa. Carreira é a sequência das experiências pessoais de trabalho ao longo do tempo. Definição essa do professor Michael Arthur em Boundaryless Career, no livro Carreira Sem Fronteiras. Professor Michael Arthur, que inclusive aqui uma foto do meu arquivo para vocês, junto com o professor Michael Arthur. Bom, a sequência de experiências pessoais de trabalho ao longo do tempo é isso que se compreende de carreira. Então veja, carreira é muito mais do que o trabalho em si. São as experiências pessoais de trabalho ao longo de um período. E muita gente confunde carreira com o próximo emprego. Você fala assim, escuta, você tem uma estratégia para sua carreira? Ah, eu estou até pensando em trocar de emprego. Mas isso está pensando na sua carreira ou está pensando no próximo trabalho apenas? A carreira é algo maior. Porque na carreira eu preciso considerar que pode ser que eu seja um empregado,
Pode ser que alguma hora eu seja um empreendedor, pode ser que eu apenas preste serviços esporádicos, pode ser até que eu faça serviço voluntário. Isso tudo faz parte da minha carreira e eu preciso pensar na minha carreira de forma estratégica. Portanto, carreira é mais do que trabalho, é mais do que o próximo emprego apenas. Bom, e aí eu quero lembrar para vocês, ou relembrar para vocês, quais são os objetivos do nosso curso. Os nossos objetivos aqui são trazer reflexões sobre o que é carreira, hoje em dia, fazer você ter insights sobre o que falta ou precisa na sua carreira para que você possa valorizá-la e pensá-la de forma estratégica. E tudo aqui é fruto de muito estudo, mais a experiência e o nosso convívio com pessoas que procuram os nossos serviços para repensar ou para pensar melhor as suas próprias carreiras. Resumo para viabilizar este inédito. Carreira é muito mais do que trabalho, é muito mais do que emprego. Não pense nunca apenas só no próximo emprego. Pense carreira de forma mais ampla.